A gente chega dizendo que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Aos Hebreus 13, verso 8, Ministério Pão Vivo. Mais um bocado de lições na palavra profética, falando sobre aquele que é o antítipo do anticristo, daquela fera de Apocalipse 13, a besta. Nós estamos apurando, descobrindo, sabendo tudo, ou quase tudo, sobre esse personagem estranho que profanou o templo dos judeus em Jerusalém entre os anos 168 antes de Cristo. Daniel profetizou tudo o que esse bárbaro fez. Daniel profetizou mais ou menos no ano 597 antes de Cristo, alguns séculos antes. E como acontece, isso é comum com a palavra profética ou na palavra profética, cumpriu-se na íntegra. Tudo aconteceu. Isso nos deve despertar. Nós devemos nos despertar diante desses fatos. Se tantas coisas se cumpriram, nós devemos estar atentos, que aquelas que faltam, tantas que existem ainda para o futuro, elas irão acontecer também de modo integral. A profanação do templo que o próprio Jesus Cristo, em Mateus 24, 15, confirmou o que o profeta Daniel já tinha dito, chamou tudo aquilo que aconteceu nessa data que já mencionamos. Isso foi chamado de o abominável da desolação. É interessante que esse que é chamado de chifre pequeno, o relato na profecia é que ele cresceu, isto é, politicamente, no sentido de tomar domínios, assumir domínios, territórios, no sentido geográfico, ele cresceu para o Oriente. A história mostra que ele foi até o Paquistão, até próximo da Índia. E ele cresceu, diz o texto, a profecia, para o Oriente, para o Sul, isto é, para o lado do Egito, e para a terra gloriosa Israel, rumo a Jerusalém, ali que era o maior sonho dele, e ele cresceu para lá também, provocando aquele estrago. Note que após enumerar o crescimento
geográfico dele, falou também do crescimento, isto é, falou do crescimento horizontal, crescimento na terra, na conquista de reinos, de países. Depois fala da sua ação vertical. Quando diz que ele cresceu até o exército dos céus e ele atingiu algumas das estrelas, jogando-as por terra e pisando-as, e vai se intensificando mais a descrição que ele atingiu o príncipe dos príncipes, e ele derrubou, jogou por terra o sacrifício diário, pisou e derrubou o santuário. Este exército dos céus, do qual diz que ele atingiu, não significa que ele cresceu até chegar lá no céu. Isto se refere ao grupo sacerdotal, aqueles que ministravam no templo, pelo fato de que a eles competia a ministração do sacrifício diário. Então, é por isso que diz, eles são chamados de o exército dos céus. E quando diz que atingiu o príncipe dos príncipes, é claro que a gente pensa logo no Senhor Jesus Cristo. A gente pensa logo em Deus. É claro que ele não atingiu o Senhor Jesus Cristo, mas quando ele interveio, ele jogou o sacrifício diário, pisou sobre o sacrifício diário. Este sacrifício diário foi uma instituição de Deus. Então, a profecia mostra que ele atingiu o próprio Deus. Olha, aqui uma outra lição. Cuidado, às vezes é comum pessoas de língua dobre, é comum pessoas usar palavras baixas, ou como diriam por aí, palavras de baixo calão contra os mensageiros de Deus, contra os pregadores, as testemunhas de Jesus. Cuidado que você pensa que está atingindo pregadores, atingindo testemunhas. Não, você não está atingindo só eles, você está atingindo Deus. Pois a mensagem, a palavra não é da gente, do pregador. A palavra é de Deus. Por isso diz aqui na profecia que o chifre pequeno atingiu o príncipe dos príncipes. Olha, esse sacrifício diário, sacrifício pelas transgressões, a gente já aprendeu, mas é bom repetir. Era aquela oferta, aquele sacrifício que Israel celebrava todos os dias, de manhã e à tarde. Por isso é chamado de sacrifício diário. Sacrifício pelas transgressões, porque a expiação, aquele sacrifício que era oferecido no Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, era oferecido só
uma vez por ano, que era a expiação pelos pecados da nação. Mas até que chegasse a data, o dia do sacrifício, o dia da expiação, cada dia de manhã e à tarde, os sacerdotes ofereciam lá no santuário, lá no templo, este sacrifício. E justamente com este sacrifício, este rei, o chifre pequeno, ele interviria, como ele interveio quando invadiu Jerusalém e profanou o templo, fez aquelas arbitrariedades absurdas que foi chamada de abominável da desolação, porque ele chegou a sacrificar naquele mesmo altar que sacrificavam os sacrifícios, as ofertas santas. Ele sacrificou um porco. Ele esborrifou sobre o altar o sangue de suínos, que era abominação para os judeus. Então, ele foi ao extremo, proibiu o culto judaico, que era instituição de Deus. Encerrando este vídeo, ele foi ao extremo e ele proclamou ainda como que se fossem os chamados dias santos de hoje. Ele proclamou datas que em cada cidade era oferecido cultos em adoração aos ídolos. Imaginem uma nação separada, uma nação chamada por Deus, uma nação que tinha no seu bojo doutrinário aquele princípio lá de Deuteronômio 6:4, quando Deus disse a Israel que eu sou o Deus único, o Deus vivo. Deuteronômio 6:4, você pode ver lá. E agora, deuses, ídolos, imagens de escultura espalhadas pelo rei por todo o país. Olha, por que a gente está detalhando isso? Porque esse é o protótipo do anticristo. É assim que o anticristo vai fazer. A gente vai ver nos próximos vídeos coisas ainda, não melhores, mas piores. Mas essas piores que a gente tem que aprender para nos preparar. Preparar para o dia de Deus, preparar para enfrentar este iníquo, este que Paulo chamou de o homem da iniquidade, o filho da perdição. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.